capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Quem abriu é bonito, cheiroso, inteligente, cheio da bênção do Senhor. Diga, eu vou para o céu. Quem não abriu, diga, me espera que eu vou também. Né? Aleluia. Deixa eu ver quantos já abriram. Quem abriu, dá um sorriso aí. Quem abriu no seu aplicativo, quem abriu aí na Bíblia. Aleluia. Muita gente sorrindo. Aleluia. Sorriso me lembra algumas coisas. Sorriso me lembra a minha nora Liliane. Ela e a Zaf estão pesquisando, irmãos. Coisas para o casamento deles. Em outubro. E aí eles vão em algum lugar fazer a pesquisa. E ele botou lente nos dentes. Ela diz, fecha a boca. Fecha a boca, não fala, não olha, porque senão vão pensar que tu tem dinheiro. Aí eu lembrei agora do sorriso. Amém? Palavra do Senhor diz, Evangelho de João, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Ela lhe perguntou, eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Disse ela, se voltou e viu Jesus, e nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Aleluia. Senta aí um pouquinho, queridos. Eu tenho plena convicção que esse texto narra a história mais marcante da Bíblia. Ele narra a morte e agora ele traz a ressurreição de Jesus. O fato mais extraordinário. O meu Deus, o seu Deus está vivo. A morte não o deteu. O texto é marcante porque diz que Maria Madalena, logo cedo, quando ainda estava escuro, ela vai até o templo, ou melhor, até o túmulo, para ver Jesus. Esta mulher, ela vai ali, ela não vai por curiosidade.
ela vai por gratidão, porque Jesus tinha mudado a história da vida dela. É dela que Jesus tira 7 demônios. É dela que Jesus começa a trabalhar na sua história, e ela começa a perceber e pensar que tudo que ela viveu está perdido, acabou. E ela vai lá no túmulo. E quando ela vê que está vazio, ela volta, diz: remover a pedra, chama Pedro. Pedro vai correndo, o outro discípulo vai também. E corre e passa Pedro. Talvez Pedro tivesse como eu, meio gordinho, e ficou para trás. O outro discípulo passou, mas quando chegou na porta, talvez teve receio e não entrou. Pedro vem correndo, e coisa de Pedro, né? Já passa, e vai olhar. E o outro discípulo olha e percebe que Jesus não está lá, mas eles decidem voltar. Mas o texto diz que Maria ficou lá no sepulcro. Ela vai ao túmulo de madrugada, quando ainda era escuro. E ela continua lá, quando os discípulos foram embora. Ela fica porque o seu coração estava dilacerado. Não existe dor pior do que a dor do luto. Você que já perdeu alguém sabe. Agora imagina você perder alguém que significa tanto para a sua vida. Imagina você perder alguém que cuidou da tua história, que mudou, que deu um sentido para você. Alguém que apostou em você quando ninguém apostou. Alguém que olhou para você e não olhou teus defeitos, teus erros. Alguém que não te escanteou, mas que deu a você a oportunidade de se desenvolver e crescer. Essa mulher, ela olha e ela diz: eu vou ficar aqui. Lucas vai dizer que Jesus havia curado ela, ou melhor, libertado de 7 demônios que a atormentavam. É o que diz o capítulo 8. Ela tinha motivo suficiente para estar naquele lugar. Ela vai até Jesus. Mas deixa eu dizer para você, existe muita gente que vai a Jesus, existe ou não? Hã? Talvez aqui todo mundo está indo até Jesus. Agora, o que pega é o motivo, né? Há muita gente com motivos diferentes indo até Jesus. Alguns vão para buscar um milagre, uma bênção, uma cura. Outros, um bem financeiro ou material, melhor dizendo. Outros por curiosidade, por alguma coisa. Esta mulher, ela vai buscar por amor. E coisa boa é quando a gente chega diante de Jesus por amor. Quantos gostam de ser amado? Amém. É bom ser amado, né? Então, embora você não conheça a pessoa que está aí, diga para a pessoa que está ao seu lado: eu amo você. Amém? Para os namorados, noivos e casados foi mais fácil, né? Então olha para o outro lado e diga para a pessoa que está do outro lado: eu amo você. A gente escuta tanta palavra negativa durante o dia. A gente escuta tanto eu te odeio. O sinal mal dá amarelo, o cara de trás já está xingando. Não é assim? Mas a gente precisa entender que Jesus nos ama. Maria tinha gratidão e amor por aquele que transformou a sua vida. Ela vai ao túmulo buscar Jesus. E ela vai buscar por amor, ela vai buscar por gratidão. É bem verdade que o texto diz que ela esperava encontrar um corpo. Ela esperava encontrar um Jesus morto, envolto nos lençóis. Mas quando ela chegou lá, ela encontrou um milagre. Às vezes a gente vai até Jesus com uma expectativa. Chega lá, a gente encontra outra. Chega lá, a gente encontra outro momento. Muitas vezes a gente vai a Jesus carregando o luto. Ela foi carregando o luto. E o que é luto? Luto é dor.
Luto é tristeza. Luto é angústia. Luto é amargura. É um peso. É sofrimento. Às vezes a gente vai a Jesus carregando luto. Mas sai de lá com um milagre. Sai de lá com a transformação. Sai de lá com um renovo. Vale a pena ir até Jesus. Porque toda vez que a gente vai, Ele surpreende a gente. Ele surpreende. Ele sempre faz uma coisa melhor. Você sabe quando você erra? Eu não sei quem já passou essa experiência de errar com o pai. E você fica esperando do pai já aquela pisa. E lá em casa era meio complicado, porque minha mãe dizia, quando teu pai chegar, teu pai vai conversar contigo. Teu pai vai te pegar. E eu ficava, meu Deus, contando a hora, querendo criar uma situação, dormir, fazer alguma coisa, porque meu pai ia chegar. E meu pai chegava e perguntava, foi que houve? O que você fez? Eu fiz isso, isso e isso. E ele fazia, vem cá, tem jeito não, né? Me abraçava e resolveu. Como assim? Agora, quando eu omitia, aí, irmãos, a coisa complicava. Graças a Deus eu apanhei pouco do meu pai. Mas foi de pampola, foi de mangueira, foi de tapa. Não foi, sabe? Tinha um cipó, como era o nome daquele? Pata de alguma coisa. Quem mais sabia era a diaconização, quem mais apanhava era ela. Ela sabia. A bichinha apanhou até de goiaba, cipó de goiaba. Irmão, foi fácil não, viu? O que faz aqui é que ela carregou luto, mas ela foi surpreendida com a ressurreição. Maria vai ao lugar do sepulcro, e o lugar do sepulcro é o lugar da morte, amém? Vamos fazer aqui uma coisa boa, eu e você? Eu digo, Maria foi ao lugar do sepulcro, e o lugar do sepulcro é vocês. Eita, que vocês pegam rápido. Então, Maria vai ao lugar do sepulcro, e o lugar do sepulcro é o lugar da morte. Ela vai já pensando na morte. Mas Deus havia dito que Ele iria ressuscitar. Então pega aí no teu espírito o lugar que você está tendo como morte. Deus vai mudar o cenário e vai ser o lugar da tua bênção, o lugar da tua provisão, o lugar da tua vitória. Deus vai transformar. Quando ela chega lá, para surpresa dela, ela encontra um túmulo vazio, irmãos. E o túmulo vazio é a prova que a última palavra quem dá para a nossa vida é o Senhor Deus. Não é a morte, não é o problema, não é o luto, não é o que todo mundo disse. A última palavra é o que Jesus diz. Ela vai buscar Jesus. E quem busca Jesus com lágrimas, colhe feixes grandes de alegria. Você pode estar indo para Ele com lágrima, mas vai sair com os molhos cheios de alegria. Você vai encontrar uma revelação que você não conhecia. Ela não conhecia, ela não entendia, mas lá aconteceu. Essa mulher estava dominada pelo medo. Quantas vezes a gente não está dominada pelo medo? A casa às vezes está assim, né? E a gente está com medo, olhando e dizendo, será que vai para frente? Como vai ser o amanhã? É o filho que sai, a gente e não volta, e você fica com medo. Que notícia eu vou receber? Quando meu telefone tocar, qual é a mensagem? Quem vai estar do outro lado da linha? É quando a gente olha e vê esse mundo caótico que está aí, e a gente fica com medo. E o medo é algo que domina. Quando não estamos dominados pelo medo, estamos dominados pelo sentimento de culpa.
E olhamos tudo em nossa volta, e tudo em nossa volta parece que trama contra a gente. Essa moça estava assim, diante de um cenário que, até que quem ela foi buscar, no ponto de vista dela, foi roubado. Você sabe quando você se sente roubado? Quem você amava não te ama. Quem você buscava solução te abandonou. É se sentir roubado. Aonde você esperava e você tinha uma esperança, parece que a esperança foi embora. Isso tira o chão. Eu não sei se você já andou de elevador panorâmico. Eu acho legal. E quando você vem lá do 16º, 20º alguma coisa, e ele desce rápido assim, chega a dar aquele frio, né? E ele, pum, dá uma parada, parece que tirou seu chão. Parece que tiraram o chão de Maria. Ela estava ali, num caminho de dor. E quando a gente está voltado para a dor, irmão, a gente não percebe as coisas em volta. Quando a gente está preso a algum sentimento ruim, a gente não consegue ver nada de bom. A gente não consegue perceber o que está acontecendo. E Maria não percebeu. Ela começou a chorar ali. E o choro dela fechou a visão espiritual. Porque as dores, as tristezas, aquilo que a gente toma como âncora, aquilo que a gente começa a focar que é humano, às vezes prejudica o espiritual. Porque nós olhamos o quadro físico agora aqui e começamos a achar que não tem solução para o que a gente está vivendo. Começamos a olhar que o próximo passo vai ser pior, o outro viu uma tragédia pior e o outro vai vir uma tragédia pior. A gente começa a pensar e olhar e acredita que a coisa é desse jeito. Ou não é assim? Cada passo que dá, vem um problema e a gente perde a visão espiritual. Ela perdeu a visão de espiritual. Ela já não conseguiu perceber quem era Jesus. Jesus está lá do lado dela. Mas ela não reconheceu. Ei, Jesus está aí do seu lado. E quantas vezes Jesus está do nosso lado e a gente não reconhece? Porque a gente só está vendo o problema. A gente só está vendo a dor. E a gente confunde Jesus com qualquer coisa. Ela confundiu Jesus com um jardineiro. A dor era tão grande que ela só conseguiu ver o jardineiro. Aquele que iria organizar, ornamentar ali, mas não tem mais nada. Quantas vezes, irmãos, Jesus está agindo ao nosso redor e a gente não percebe. A tristeza é grande. A frustração, né? Ela toma tudo. A perspectiva vai embora. Quebra as pernas. Impede da gente discernir a mão de Deus agindo. E deixa eu ser ousado dizer, se você está aqui hoje porque a mão de Deus está agindo. Ela te trouxe aqui para ouvir isso. Ela te trouxe para você entender que existem alguns fatos aqui que precisa ser vivido na nossa vida. O primeiro deles é que Deus transforma cenário de morte em lugar de milagre. Quando eles chegaram, quando ela chegou, ela viu e ela correu para chamar Pedro. E possivelmente o outro é João, e está escrito em João. Você vai encontrar essa narrativa em outros textos, mas não desta forma como está em João. E ela vai buscar, porque ela vai dizer para eles, a mulher não tinha tanta voz, e ela vai dizer, olha, levaram o corpo. A gente vai buscar aonde? O cenário, além de morte, agora não tem nada. A gente não vai poder velar. Aí João deixa isso bem claro. Ele começa com um ambiente de luto. Ele diz que de madrugada, quando estava escuro, Maria vai ao túmulo. Silêncio. Frustração. Madrugada densa. Roubou o sono. Já passou por isso? Perder o sono? De querer chorar e parece que nem lágrima tem mais?
Agora olha que coisa linda. Ela vai ao túmulo quando tudo está escuro. Você pode repetir? Quando tudo está escuro. O escuro aqui reflete o interior. Às vezes lá dentro está tudo escuro, a gente não vê saída, a gente não sabe o que fazer. Para ela tudo havia acabado. O cenário era pedra, porque o túmulo é uma pedra, sepulcro e lágrimas. Pedra removida, sepulcro vazio e lágrima. Ela não percebeu o agir de Deus, ela não percebeu a mensagem, ela não percebeu o que Jesus estava dizendo. Ele tinha dito que após o terceiro dia ele iria ressuscitar. Ela olha para um lado, olha para um outro e só vê o silêncio, só vê as coisas. E ela diz: acabou. Não, o silêncio não é que o céu estava parado, mas que o céu estava trabalhando a ressurreição de Jesus. O silêncio que você está vendo de Jesus aí na tua vida, não é que Ele está parado, é que Ele está preparando a bênção, o milagre que você precisa. Ele está agindo, embora eu e você não perceba. O palco não é de morte, o palco aqui é de ressurreição. Ele transforma a morte em vida, ainda que esteja morto, viverá. Então com alegria olha para alguém e diz: ainda que esteja morto, eu não sei o que está morto aí, mas ainda que esteja morto, viverá. Amém? Vai viver. Vai ser encerrado o luto. E vai começar agora a introdução do sobrenatural, a ressurreição da vida. Jesus transformou. Jesus transformou. Ei, Jesus transforma. Ele transforma o teu cenário de morte, o teu cenário de dor, no cenário do milagre da vida. Em segundo lugar, o texto nos ensina que em meio à escuridão, Jesus remove a pedra e traz salvação. João enfatiza que Maria chega lá, e ela chega correndo, não é porque eles não foram. Ela chega correndo porque a pedra está removida e o túmulo está vazio. Como assim? Eu cheguei de madrugada. Eu fui a primeira pessoa a chegar aqui e o túmulo está com a pedra removido e vazio. Vou avisar para os apóstolos. Levaram o corpo. Dá para entender o pensamento dela, dá ou não? Ela para e ela pensa nisso. E João deixa isso bem enfatizado. Que no período da escuridão, ou seja, que simboliza o medo, que simboliza dúvida, desespero, o túmulo estava com a pedra removida. Olha que coisa. Ela chega no horário da escuridão. Eu estou firmando bem isso para você entender. Para os homens, era o horário da noite, da madrugada fria. Mas para o céu, já era manhã da bênção. Por isso que o choro dura, mas a alegria vem pela manhã. A pedra foi removida. A pedra foi removida. Pensa comigo aqui, pensa comigo. Olha para aquela porta. Você está lá do outro lado. Você quer chegar aqui. O que é que precisa acontecer? A porta tem que ir. Então a porta abre para quem está dentro. A porta abre para quem está dentro. Só que a Bíblia diz que Jesus, depois que ressuscitou, os discípulos estavam reunidos, João, e ele passou pela
parede. Peraí. Havia uma parede, os discípulos estavam dentro, reunidos. Jesus passou pela parede e saudou todo mundo. O Jesus que passou pela parede não poderia passar pela pedra? Sim ou não? Hã? Então, logo, a gente pode entender que esta pedra não era problema. A pedra não foi removida para Jesus sair. A pedra foi removida para eu e você entrar e perceber que o túmulo estava vazio, que ele venceu a morte, que nada detém ele. Ele triunfou e nos trouxe a vitória. O túmulo vazio é para dizer: eu venci. Não é para dizer: ele está preso. Jesus venceu por mim e por você. Então, quando a gente olha para essa pedra, nós entendemos: o meu Deus venceu, a ressurreição chegou, a intervenção divina veio na história. Ele entrou na minha escuridão e ele me trouxe vida, ele me trouxe salvação. Ele me trouxe um sentido para viver. Eu entrei com medo, mas saí vitorioso. Maria entrou angustiada e com medo, mas ela sai ouvindo o Mestre. E ela sai com a vitória. Deus quer que você saia daqui diferente de como você entrou, entendendo a presença dEle. Ele venceu e continua vencendo. Ele venceu o pecado. Na cruz do Calvário ele venceu. E Ele quer que você vença o pecado com Ele. Ele quer que você encontre a salvação nele. Ele quer que você encontre nele toda a condição de vida. Ele quer que você entenda que nada detém o amor dele por você. E se você abrir o coração para Ele, se você entender, você pode até ter confundido Ele com jardineiro, qualquer outra coisa, com curandeiro, com qualquer outra coisa, mas Ele está olhando para você e Ele quer tirar essas lágrimas de tristeza dos teus olhos. Ele quer tirar essa dor do teu coração e te trazer uma bênção maior. A pedra para Maria representava um obstáculo, mas para Jesus não. A pedra representa um obstáculo para a gente, mas para Jesus não. Não é porque em Lázaro ele mandou tirar a pedra, que no caso dele a pedra era um empecilho. Não é assim. Aos olhos humanos a gente olha e vê tudo como empecilho. Mas quando a gente olha pelo olho da fé, a gente percebe Deus agindo. E nenhuma pedra pode fechar o agir de Deus na nossa vida, operando Ele. Quem impedirá? Quem ousa? Ele é o poderoso. Então olha para alguém e diga para ela: escute isso. Ainda que tudo esteja escuro para você, Deus está agindo. Diga para ela: Deus está agindo em seu favor. Aleluia. O texto diz que Maria saiu de casa chorando. Mas ele volta dizendo que ela voltou anunciando o que o Senhor ressuscitou. Você vai voltar anunciando as bênçãos de Deus. As pessoas vão ver o milagre do Senhor na tua vida, na tua casa, e vão dizer: o que foi isso? E você vai dizer: porque eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, o Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus que me abençoa, o Deus que me dá história, muda a minha história, que me dá um destino, um Deus que sempre me dá a oportunidade de um novo começo. A Bíblia diz que ela viu Jesus e com lágrimas nos olhos ela pensou que era o jardineiro.
Mas o Senhor olhou para ela e percebeu a dor dela, a dor que paralisava ela. E eu imagino Jesus indo até ela, e olhando para ela e dizendo: alguns discípulos foram para casa, mas você permaneceu aqui. Sabe quando a gente está com dor, quando a gente está com problema, o que muitas pessoas fazem, a primeira coisa é abandonar Jesus. O que muita gente faz quando está com dor, você talvez até escutou essa frase: rapaz, depois que eu virei crente, já escutou isso? Depois que eu virei crente, o negócio, o caldo entornou aqui, né? Muitas pessoas dizem: Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, e abandona a fé. Esfria, vai embora, pega outra coisa como tábua de salvação. Mas Maria continuou lá. Continua onde Jesus está, querido. Continua onde Jesus está, querida. Essa ação de Maria nos ensina muita coisa. Nos ensina que permanecer onde Jesus está é a chave para viver o sobrenatural. Andar com Jesus é a chave para o sobrenatural. Nós vamos ver, nós vamos entender, vamos ter revelações que a gente não tinha. Foi naquele lugar, ali no lugar da dor. Porque o lugar da dor também é pedagógico muitas vezes. Às vezes a gente não quer passar pelo processo, a gente quer a bênção, mas não quer o processo. Mas quem fica, quem resiste no lugar da dor e não abandona Jesus, começa a perceber o milagre acontecendo. É naquele ambiente, diz o texto, que ela baixa a cabeça e ela vê 2 anjos. 2 anjos. Um está no início da cama, o outro no fim da cama. E começa um diálogo. Está procurando o que aí? Ela disse: onde você colocou o meu Jesus? Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Mas ela não entende. E ela vira. E ela vê Jesus como o jardineiro. Como é que você tem visto Jesus, hein? Ela vê como jardineiro. Mas Jesus olha para ela e o milagre começa ali. Porque ela decidiu continuar na presença de Deus. Tua persistência espiritual, eu não sei para quem é, vai abrir a porta. Continua lá. Seja como Ana. Ainda que alguém diga: está louca e embriagada, continua lá. Porque o Senhor vai se levantar. E Ele vai te dar vitória. Maria continuou lá. E de repente a persistência dela abriu os céus. Porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, né? Abriu os céus para ela. Ela suportou o processo da dor. E entrou na promessa. Porque quem passa pela dor, agora caminha na promessa. Por isso que eu creio que este é o ano do cumprimento da promessa. Passou pela dor, vem a promessa, irmãos. É treinamento difícil. Dia da prova é fácil. Passou, vem. O túmulo que ela procurava com lágrimas estava vazio. E nos traz a revelação. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Agora, sabe uma das coisas que me marca muito nessa história? É que Maria pensava que Jesus era o jardineiro. Ela andou com ele. Ela teve no ministério dele. Ela sabia o rosto. Ela sabia tudo, o cheiro. Conhecia a voz, porque quando você anda muito com uma pessoa, você sabe a voz. Não é? Aí ela conhecia, mas ela confundiu ele como o jardineiro. Ela vê Jesus, mas não reconhece.
Ela fala com Jesus, mas ela não reconhece. E às vezes nós estamos assim, sem perceber e sem reconhecer Jesus entrando na nossa história. Fica de pé. Olha a cena. Ela chama João e Pedro, eles vêm, olha, está vazio mesmo, vamos avisar os demais, correm. Ela diz, eu vou ficar aqui. Ela fica, de repente 2 anjos aparecem. Ela olha, o anjo fala com ela e diz, está aqui, mas não. Ela vira, ainda triste, chorando. E quando a gente chora, né, as lágrimas deixam a visão meio embaçada. Jesus olha para ela e diz, ela olha para Jesus e diz, ei, onde você colocou o corpo? Diz aí, porque eu vou lá buscar. Ele pergunta quem buscar, ela disse, onde você botou o corpo? E alguma coisa diferente acontece a partir daqui. Tudo muda, porque Jesus agora olha para Maria e pronuncia o nome dela, Maria. Ei, Jesus sabia com quem estava falando. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe o que você está passando. Jesus conhece a tua história. Antes de você vir aqui, antes de alguém convidar você, Jesus já sabia. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele se importa com tudo. Ele chamou ela pelo nome, e chamar Maria ali pelo nome, eu acredito que era trazer uma identificação. Ele estava chamando ela, e logo a identificação dela espiritual voltou. Ela percebeu quem ela era, ela começou a entender que ela era filha. Ela viu Jesus, mas nada mudou. Mas quando ela ouviu Jesus, tudo mudou. As coisas às vezes não mudam pelo que a gente vê. A gente não pode viver por vista, mas ela muda pela palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra é quem liberta. Ela ouviu a palavra e tudo mudou. Você precisa hoje ouvir a palavra. João capítulo 10, versículo 3 fala sobre isso. As ovelhas escutam a minha voz, diz o pastor. Você pode ouvir a palavra. Se você puder, aí onde você está, eu quero te pedir uma coisa, por favor. Fecha teus olhos para que você possa se concentrar um pouco mais. E perceba que Jesus chama Maria pelo nome. Quando Jesus chama a gente pelo nome, a nossa identidade é restaurada. Ele está te chamando pelo nome, dizendo filho, filha. Ele não te chama de bastardo ou de qualquer outra coisa, ele chama filho, filha. Ele chama dizendo, eu estou aqui pertinho de você. Eu ressuscitei e quero te dar vida abundante. Eu ressuscitei e quero entrar na tua história. Não é à toa que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Algumas pessoas ilustram dizendo que essa porta é a porta do coração, e a chave é por dentro. Só você tem a permissão, só você tem o direito, só você pode abrir. Ele olhou e disse Maria, e ela reconheceu e disse mestre. Ela reconheceu e disse, é o meu mestre. Hoje Jesus está te chamando. Hoje Ele te chama pelo nome. Você pode reconhecer Ele. Você pode ter Ele como um morto. Você pode ter Ele como um Deus que foi vencido. Mas você pode ter Ele como um mestre da tua vida, como Senhor, como Salvador. Quando você ouvir a voz, abre a porta do teu coração. Ele te chama pelo nome. E Ele diz que se você abrir, Ele vai entrar. Vai cear com você. E você com Ele. Jesus disse Maria. E a tradução para Maria é amada. Jesus disse minha amada.
Jesus está dizendo para você, minha amada, meu amado, eu estou aqui para mudar a tua história. Hoje é o dia de mudar a tua história. Se você ouvir a voz, hoje vai ser o dia de você reconhecer Jesus. Ela ouviu a voz e ela reconheceu e disse, Rabone, meu mestre. Ele está falando com você. E você pode reconhecer Ele como Senhor. Ele está tirando a pedra para você ver Ele. Ele está tirando a pedra para salvar você. Ele está tirando a pedra para restaurar a sua vida. Aleluia. Hoje é dia de ressurreição para você. Hoje é dia de salvação para você. Hoje é dia de Deus transformar a tua história. Escute isso. Escute. Ela está recebendo. Ela ouviu o Senhor chamando pelo nome dela. E ela está dizendo, eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Mas você que está aqui, eu não te conheço. Talvez você chegou aqui e você também está no mesmo processo. Talvez algum dia você se afastou de Deus. Talvez você nunca tomou uma decisão por Jesus, mas Ele trouxe você aqui para marcar um encontro com você. Ele marcou o encontro com Maria no lugar da morte e transformou em vida. Hoje Ele marcou o encontro com você aqui. E você pode ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você entrou aqui e ainda não entregou a vida a Jesus, você pode entregar hoje. Só basta você dar um passo, tomar uma decisão, dizer eu quero Jesus. Sai do teu lugar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua vida. Se você está perto de alguém, você não conhece, você pergunta para ela, você já entregou a vida a Jesus? E se ela disser não, pergunta para ela, você quer entregar a vida a Jesus? E se ela disser, eu tenho medo, eu quero, mas eu tenho vergonha, você diz, eu vou com você. E você traz ela até aqui. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você quer entregar a vida a Jesus hoje? Vale a pena viver esse luto? Vale a pena viver essa vida de sofrimento? Vale a pena viver essa vida de desesperança? Vale a pena carregar essa dor, esse fardo pesado que você está vivendo? De tristeza. A vida para você longe de Jesus está boa? Não, não está. Porque o vazio que você tem dentro de você, só Jesus pode preencher. Eu desafio qualquer outra coisa a tentar preencher. Você pode tentar preencher com pessoas. Você pode tentar preencher com drogas lícitas ou ilícitas. Você pode tentar preencher com fama. Você pode tentar preencher com amigos. Você pode tentar preencher com qualquer outra coisa. Só Jesus pode preencher você. Este buraco que está aí é do tamanho de Jesus. E Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Ele removeu a pedra. Não foi para sair, mas foi para você entrar e entender que tem vitória para a sua vida. E se você deseja essa vitória hoje, sai do teu lugar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém aqui hoje, mais alguém que quer entregar a vida a Jesus, sai do lugar agora. Sai do lugar agora. Aleluia. Oh, aleluia. Essa é a sua hora, meu querido. Essa é a sua hora, minha querida. O Senhor quer te abençoar, quer te salvar, quer te sarar. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder.
você está aí no seu lugar e o Espírito Santo está mexendo aí dentro de você, não é para te prejudicar, não é para te humilhar, não é para te envergonhar. É só Ele dizendo: eu te amo e eu quero mudar a tua história. Eu te chamo pelo nome. Ele te conhece. E se você está afastado, ou ainda não entregou a vida a Jesus, você pode se juntar a eles aqui. E você pode viver esse intenso amor. Esse intenso amor para a sua vida. Amém? Se você quiser entregar a vida a Jesus, aleluia, vem para cá. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando pela sua vida. Estenda as mãos para cá sobre a vida deles. Aleluia. Como é o nome dela? Nalva. Dalva ou Nalva? Nalva, Catiane, Adriana. Como é o nome dela? Cida. Sente dor aí, né? Eu vou estar orando, essa dor vai cessar em nome de Jesus. Sim. Amém. Vou orar para o Júnior também. Em nome de Jesus, para o Davi. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estenda as mãos para cá sobre a vida deles. Pai, queremos te render graça pela vida do Júnior, da Marília, meu Deus, da Adriana, meu Deus, da Nalva. Te rendemos graça, meu Deus, pela vida de cada um deles. Que o Senhor, meu Deus, abençoe eles em tudo. Eles tomam a melhor e a maior decisão da vida. Senhor, não tem nada maior do que saber que o nome está escrito no livro da vida. Senhor, espontaneamente eles abrem o coração e te recebem como Senhor e Salvador da vida deles. Te louvamos e rendemos graça. Queridos, deixa eu dizer para vocês pelo menos 3 coisas importantes. A primeira delas é que a oração de vocês, ela é ouvida pelo céu. Deus se importa com a oração de cada um de vocês. O véu foi rasgado de cima a baixo. E vocês vão viver cada dia essa experiência na presença do Deus vivo. Segundo, é que vocês têm um Pai de amor. E a terceira coisa, vocês não estão mais só. Vocês ganharam uma família. Esta aí, a família resgatada. Conheça aí a família de vocês. Pode olhar a família de vocês aí. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Queridos, o pessoal da consolidação vai pegar os dados de vocês para a gente poder acompanhar vocês, ajudar vocês. Agora, este casal aqui, o Júnior e a Marília, eles não vão lá para dentro agora não, porque eles vão consagrar o filhinho deles. Amém? Ao Senhor Jesus. Pega ele, vem para cá. Elas duas, enquanto eles vão, a gente aplaude ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém?